9, 18, 19, 23, 24 e 25. Vou ler aqui no telão. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. 19. E Jesus levantando-se seguiu, e os seus discípulos também. 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu respeito muito temas que são propostos, passagens que são propostas, e essa aqui provavelmente é uma das mensagens que eu tive mais dificuldade na minha vida, porque o texto é pequenininho. Eu geralmente gosto de pregar trazendo lições e aplicações bíblicas, conhecimentos bíblicos, mas dessa vez Jesus acabou me forçando a deixar um pouco o conhecimento e me forçar a viver aquilo que eu estou aprendendo a ser aqui na igreja. Eu cheguei aqui um jovem com 29, 30 anos. É jovem ainda, né, irmãos? Sim ou não? Aqui Jesus me deu minha primeira filha, Laura. Aqui Jesus está me dando meu segundo filho, Tiago. E eu estou caminhando para os 40, irmão. Essa carinha de 20 aqui, mas estou beirando, tô na jornada dos 40 já. Ou seja, estou me tornando senhor aqui. E na qualidade de senhor, as ansiedades, as angústias que antes me perturbavam e me inquietavam já não são mais as mesmas de agora. Antes a minha preocupação era se o ônibus ia passar no horário ou se ele ia atrasar. Antes a minha preocupação é, como os jovens aqui talvez devam saber, é se no final do mês, se sacudir assim, sai algum dinheiro para comprar pelo menos um lanche na faculdade. Comentei com a Amanda hoje, quantas vezes deixei de almoçar para comprar um salgado, porque o dinheiro não estava dando, irmão, no final do mês. Mas Deus vai nos abençoando, a realidade vai mudando. Antigamente, irmãos, não é muito tempo não, pouco tempo atrás, se eu quisesse comprar uma bicicleta, irmão, não dava. Uma bicicleta, irmãos. Aí eu peguei um celular e troquei numa bicicleta, porque eu não conseguia ter o celular e a bicicleta, ou era um ou era outro. Aí os ladrões vieram e roubaram a minha bicicleta, eu fiquei de a pé e sem o celular. Misericórdia. Mas em todo esse mover, em toda essa situação, Deus foi me fazendo entender o que significa ser um pai intercessor. Porque na vida, quando nós somos jovens, a gente vai orando muito por coisas, por conquistas, por bens. Mas conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo que as portas que abrem não são portas de madeira, são portas pessoas. São pessoas que dizem, que te encorajam, vá lá e faça, e você vai e faz e dá certo. Ou então dá errado. Nessa passagem aqui, nós não encontramos um homem qualquer. Nós encontramos uma pessoa muito importante na cidade de Cafarnaum. Ele é uma pessoa. E ele não é qualquer tipo de pessoa. A Bíblia descreve ele como sendo o chefe da sinagoga. Como não é nosso costume ter sinagoga, eu preciso trazer à memória aquilo que pertencia ao culto da sinagoga. Na sinagoga nós tínhamos as pessoas que iam ensinar. Ali poderiam ser os fariseus, os mestres da lei, qualquer pessoa apta a ensinar. Ele pegava ali o rolo do livro da lei e ele lia aquele texto e ele explicava para as pessoas. E mudava de pessoa para pessoa. Naquelas mesmas ocasiões, existiam pessoas que eram chamadas de escribas. E os escribas copiavam esses textos, muitas vezes copiavam as mensagens que esses mestres ensinavam na sinagoga. E muitos rituais como esse eram repetidos em todas as sinagogas. Mas as sinagogas na época de Jesus, elas tinham uma peculiaridade. Há 400 anos, aproximadamente, Deus não falava pessoalmente com o povo de Israel. Era um período conhecido como o período do silêncio. E Jairo é um homem importante nessa sinagoga. Ele não é um homem que pega o microfone não tinha microfone, mas se fosse nos dias de hoje, para ministrar. Ele também não era o copista, não era responsabilidade dele.
A responsabilidade dele como chefe da sinagoga era dar a oportunidade para que o outro falasse. Era ele quem escolhia quem iria ministrar na manhã, na tarde, na noite, seja lá qual for o período daquela ministração. Era ele que escolhia quem eram os escribas. Irmãos, essa função de escolher homens, ela é muito importante. Às vezes nós olhamos para as pessoas que vêm aqui ministrar e ministram, e nós às vezes queremos ser como eles são, mas eles não abrem as portas que eles entram. Quem abre são outras pessoas. É um Felipe, é um pastor Gilvando, é a senhora que abriu a porta para eu ministrar aqui. E muitas vezes nós não percebemos e não entendemos que pessoas são importantes no processo do nosso crescimento. Que pessoas são a porta que Deus precisa abrir. É o coração das pessoas, é a mente das pessoas. E Jairo, ele estava há muito tempo habituado a escolher quem pregava, a escolher quem iria copiar, a dirigir aquele culto, quanto tempo ia demorar. Ele estava muito acostumado com aquilo ali. E como eu falei anteriormente, durante 400 anos, não havia nada de novo. Era sempre a mesma coisa. Alguém pegava o rolo, alguém lia o livro, e alguém ouvia aquela mensagem e ficava no seu coração. Talvez no coração daquela pessoa, ela voltava para casa edificada. Mas o ponto é que nem o Espírito Santo estava falando, nem Jesus estava falando, nem Deus estava falando. Era uma simples exposição do texto bíblico. Certa feita, Jairo estava na sinagoga de Cafarnaum, e Marcos, capítulo 1, vai descrever isso. Um homem famoso chega na cidade. O nome dele é Jesus. E Jesus Cristo, muito provavelmente, a Bíblia não diz, não deixa claro, mas muito provavelmente, segundo todos os teólogos que eu consultei, ele vai na sinagoga de Jairo. E Jairo abre a porta da sinagoga para Jesus falar. Marcos capítulo 1. E está lá Jesus Cristo ensinando, Jesus Cristo falando. E eu tenho certeza, irmãos, que no coração de Jairo falou: rapaz, tem algo de especial nesse homem. Já não é mais uma simples expositura do texto, já não é mais uma simples leitura. Da boca dele está saindo palavras quentes que talvez esteja aquecendo o meu coração. Da boca dele está saindo palavras que fizeram a minha mente refletir. A pregação de Jesus, irmãos, ela chamava tanta atenção que as pessoas que ministravam, que ensinavam, eles não conseguiam mais ensinar, eles tinham que se calar. Quando muito faziam pergunta para Jesus, porque todos os seus argumentos se calavam. Muitas vezes nós estamos querendo pregar para Jesus como que Jesus tem que fazer, quando na verdade nós deveríamos calar a nossa voz e perguntar para Jesus: como é que se faz? E Jairo, muito provavelmente, estava presente nessa sinagoga, e talvez tenha sido ele a mão que abriu a porta para Jesus ensinar. Não satisfeito, Jesus sai da sinagoga. Existe um demônio na porta da sinagoga. E lembra, 400 anos sem Jesus falar, o Espírito Santo agir ou Deus agir. Está lá o demônio rompendo, quebrando todo mundo na porrada, porque demoniado naquela época era terrível. O povo não sabia como lidar. Se fosse nos dias de hoje, ia pegar água benta e atacar, mostrar a cruz para ver se o demônio saía, mas não saía. Os judeus tinham extrema dificuldade de lidar com endemoniados. Marcos 1 vai dizer que Jesus chega e diz ao espírito imundo, saia desse corpo. E o espírito imundo imediatamente saiu daquele corpo e foi-se embora. Eu imagino Jairo prestando atenção naquilo ali, botando a mão no queixo e falando: rapaz, algo diferente está acontecendo aqui em Cafarnaum. Algo diferente está acontecendo aqui em Cafarnaum. E o texto de Mateus, ele discorda dos outros textos. Em Mateus diz que a filha dele morre. Em outros textos diz que a filha dele ficou doente. Eu vou preferir a versão de Mateus, que diz que a filha morreu, para o milagre ser maior. Mas podia estar doente também, não tem diferença, o milagre continua sendo grande.
E de repente aquele homem que estava acostumado na sua vida ordinária, da normalidade, que nada de especial acontecia, recebe a notícia, a filha morre em seus braços, alguma coisa acontece, e aquele pai agora tem a sua filha morta diante dos seus braços. E enquanto eu estava refletindo na minha casa sobre essa situação, eu cheguei à conclusão que nós, enquanto pais, qualquer pai que tem aqui, ele vive a vida dele em razão não do controle do filho. Nós não conseguimos controlar nossos filhos. A minha Laurinha é uma bênção, irmãos, ela tem uma energia violenta. Você pode educar, colocar de castigo, bater no cinto, ameaçar, não adianta, ela vai seguir o que ela quer. Ah, mas esses pais não educam. Educa sim, irmão, mas ela vai seguir o temperamento. Eu fico na torcida para que algum dia entre no ouvido dela e no coração dela a obediência aos pais. O pai, ele não controla o filho. O pai, ele fica torcendo para o filho dar certo. Quem é o pai aqui que pode dizer: eu tenho um controle sobre a minha casa? Se você pensa isso, mal sabe você o que o seu filho anda fazendo. Na verdade, o que existe é uma torcida por nossos filhos. E esses homens que muitas vezes são como Jairo, que dedicam a vida a uma casa nobre, que são pessoas importantes, muitas vezes eles precisam sair de dentro da sua casa e deixa o seu filho ao cuidado da mãe, às vezes ao cuidado da creche, dos professores, e a única coisa que ele pode fazer é torcer para o professor ensinar as coisas certas para os filhos. A única coisa que ele pode fazer é torcer para a tia da igreja fazer as coisas certas para os filhos, porque nós não temos controle sobre nossos filhos. E aqui faz sentido o texto: pais que intercedem por seus filhos. E aí o irmão Hélio ali está orando pela filha dele, pelo filho. Oh meu Deus, guarda meu filho na escola. Oh meu Deus, guarda meu filho na igreja. Oh meu Deus, guarda meu filho na faculdade. Por quê? Porque nós vamos percebendo que nós não temos controle sobre nossos filhos. Só que na vida de Jairo, talvez ele nunca tenha percebido como ele não tinha controle nenhum sobre nada. Porque era ele quem mandava quem ia ensinar na sinagoga ou não. Era ele quem escolhia quem ia ministrar ou não. Provavelmente era uma casa cheia de funcionários que ele mandava: hoje eu quero comer rabada, hoje eu quero comer carne assada. Ele mandava e as pessoas ouviam e seguiam. Provavelmente naquela cultura judaica ele depositava sobre os filhos um jugo pesado, porque quanto mais para trás nós vamos indo, maior é o jugo sobre os filhos. E de repente a filha morre, e ele vai lá se lembrar da sinagoga onde ele tanto viveu, onde ele tanto conviveu, e ele puxa pela memória: será quem poderá me ajudar nessa hora que minha filha está doente? Os muitos homens que ali pregavam e pregaram não era solução para o seu problema, não era solução para a doença da sua filha. Nós estamos acostumados, habituados, aliás o mundo, a política, os empresários, a abrir portas para muitas pessoas, a provocar a abertura de portas para muitas pessoas. Essas pessoas começam a acessar a nossa vida, começam a acessar o nosso trabalho, começam a acessar os nossos planos, mas essas pessoas não são capazes de solucionar o problema que surge no nosso meio. O seu patrão não é capaz de fazer nada quando o seu filho fica doente. O seu professor da escola não é capaz de fazer nada quando o seu filho ou alguém que você conhece entra pelo caminho das drogas. Nem nós aqui na igreja, muitas vezes, se nós ficarmos só no caminho ordinário, fazendo aquilo que nós fazemos todos os dias, vindo para o culto, abre a Bíblia, prega a Bíblia, vai para casa, se nós continuarmos apenas dessa forma, nós também nos tornamos impotentes diante de uma morte, diante de uma doença. Nós não podemos mais viver no ordinário. Se nós ficarmos vivendo a nossa vida toda no ordinário, naquilo do feijão com arroz, nós não teremos força para acreditar, quando o nosso filho ficar doente, que Jesus Cristo é capaz de curar. Se Jairo tivesse vivido apenas experiências ordinárias na sua vida, redobre a sua atenção. Se ele tivesse vivido apenas experiências ordinárias na sua vida, vai para a igreja, escuta, vai para casa, vai para a igreja, escuta, vai para casa, vai para a igreja, escuta, vai para casa, ele não se daria conta de que havia naquela cidade um homem que tinha poder para curar a sua filha. Mas porque um dia naquela sinagoga Jesus falou e o seu coração ardeu, na hora que a sua filha adoeceu, ele se lembrou das palavras de Jesus.
mas porque um dia naquela sinagoga, quando Jesus saía da sinagoga, os demônios de um homem foram expelidos. Ele se lembrou daquele homem que havia feito todas essas coisas e disse no seu coração: talvez eu tenha dado oportunidade para 100 pessoas, mas nenhuma delas resolve o meu problema. Talvez seja a hora de dar oportunidade para Jesus mudar aquilo que nenhum homem pode mudar. Quais são as causas que estamos batendo na porta para abrir? Quais são as causas, as pessoas que nós vamos, me arruma um emprego, entrega currículo para um, para outro, entrega um exame de doença que precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa, em uma porta, na outra, no SUS, no plano de saúde, as portas continuam fechadas. Será que você já se lembrou de Jesus? Será que você já bateu na porta de Jesus? Será que você se lembra do Jesus que faz milagre aqui e tem muitas pessoas apoiando? Vamos nos lembrar de Jesus. Vamos nos lembrar de Jesus. E ele se lembra de Jesus. E tem um problema se lembrar de Jesus. Ele é um homem da lei. Ele é um homem da sinagoga, irmã. Falar com Jesus, procurar Jesus, era como se fosse uma sentença de falibilidade dos outros homens. Era como se ele estivesse dizendo: os fariseus não me servem. Era como se ele estivesse dizendo: os políticos dessa cidade não me servem. Os mestres dessa cidade não me servem. As pessoas na qual ele comia junto, era como se ele estivesse cuspindo no prato que ele comeu, porque a vida dele girava em torno disso. E agora ele não vai procurar esses homens, ele vai procurar Jesus. Aleluias. Ele não procura quem ele estava acostumado a procurar, ele procura Jesus. E quando ele procura Jesus, ele é conhecido. Todo mundo vai na sinagoga, todo mundo ouve a pregação. Eu acredito, irmão, que quando ele vem se aproximando, alguém já disse: lá vem Jairo, Jesus. O chefe da sinagoga está se aproximando. E sabe o que é lindo? Mesmo tendo servos, mesmo podendo mandar aos servos: vai lá, servo, pede para Jesus vir aqui na minha casa. Mesmo podendo falar para sua esposa, delegar para sua esposa: ó, nossa filha morreu, mas eu tenho que coordenar o culto aqui, vai lá resolver. Ele próprio resolve pagar o preço. É fácil, irmãos, a gente dobrar o nosso joelho muitas vezes no nosso quarto e dizer que é crente, mas tem hora que a gente tem que pagar o preço, é no trabalho, se expondo: eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo. Aqui o nome que tem que ser adorado não é o nome de vocês não, é o nome do Senhor. Muitas vezes nós precisamos pagar o preço da exposição, de expor a nossa fé, de expor aquilo que nós cremos, de expor a nossa confiança em Deus. É coisa de doido, irmãos, isso. Pensa o seguinte: está lá você doente, a sua família toda está percebendo que você está doente, e manda você ir no médico, e você fala assim: eu não vou no médico não, eu vou orar para Jesus me curar. Alguém vai dizer bem assim: ó, tá doido? Crente fanático, crente lunático. Aqui na igreja, olha o irmão Edson, a sua cunhada, com a filha dela, ela cortou esse testemunho dela, irmãos, mas eu quase chorei na hora que ela estava contando. Eu estava gravando um vídeo dela contando o testemunho. Ela precisava fazer um exame, ela estava grávida e era uma gravidez de risco. E ela precisava fazer um exame para saber se a filha ia nascer e morrer, ou se tinha risco de morrer as duas. E ela falou bem assim: eu não vou fazer esse exame, eu vou crer em Jesus. Se expor, correr o risco. Quantos riscos a nossa fé tem promovido na nossa vida? Se for zero, a sua fé não está sendo correta. A fé tem que me expor, tem que me colocar diante de um risco. Eu preciso correr riscos pela fé que eu tenho. Na escola, se eu me expor como cristão, eu provavelmente vou enfrentar, irmãos, apelidos. Ah, o pastorzinho, a irmãzinha, o caretão. Na família da mesma forma, no trabalho da mesma forma. Irmãos, crentes evangélicos no trabalho, muitas vezes eles são segregados. Eles não participam do grupo. Eles não participam da panela da fofoca. Eles não participam da panela do conchavo. Muitas vezes em empresas, aqueles que não são cristãos vão para lá para poder nos cegar,
para dar o tomé, para fingir que está trabalhando. Mas o crente não, irmãos, ele tem que ir lá para honrar o trabalho dele, e isso acaba expondo ele. Mas não precisa ser assim, caretão. Larga de ser bobo. O dono da empresa aqui, ele está ganhando dinheiro às nossas custas. Mas nós vamos lá e temos que honrar o trabalho que nós estamos sendo contratados para fazer. Então aquelas pessoas que aprendem a interceder, elas estão aprendendo a se expor diante de Jesus. Estão aprendendo a se expor para a sociedade. E ele decide se expor pessoalmente. Não vai ser você, minha filha, não vai ser você, meus servos, não vai ser você, minha esposa, que vai se expor. Eu vou me expor por essa causa. Eu vou pagar o preço por essa causa. Em outras palavras, existe uma porta que precisa ser acessada. Não fique delegando para o pastor, não fique delegando para outra pessoa. Bata você nessa porta. Muitas vezes a porta do emprego não é a entrega do currículo. A porta do emprego é a oração 3 horas da manhã. Muitas vezes a cura não é a procura de um médico renomado, de um plano de saúde ou no SUS. O nome dessa cura é Jesus Cristo de Nazaré. Temos que aprender a crer naquilo que professamos. Temos que sair do ordinário, onde Deus não fala, para viver e existir em um ambiente onde Deus fala comigo. Deus ouve a minha oração e Ele me escuta. Deus para tudo que Ele está fazendo, quando Ele está fazendo, para ouvir a oração daquele que está se dobrando diante dos seus pés. Temos que crer que um culto como esse, ele é especial, que ele não é um culto mais ordinário como outrora foi. Temos que crer que a oração que nós fazemos na nossa casa, dando graças a Deus pelo pão da nossa mesa, é de fato uma oração especial. Temos que crer que às 3 horas da manhã, quando dobrarmos os nossos joelhos, não é em vão aquela causa pela qual estamos lutando. Precisamos pagar esse preço. Nós temos que nos expor espiritualmente. Tem campanha na igreja. Muitas vezes o pessoal que está na coordenação da campanha, hora de madrugada, faz a oração, pega o óleo, consagra o óleo, estão pagando o preço pela sua vida. E você é abençoado pelas pessoas que estão pagando o preço. Mas existem preços que é você que tem que pagar. Ninguém vai pagar por você. E hoje em dia não se paga mais o preço, porque nós falamos da graça. Mas a mesma graça que curou a filha daquele homem foi a graça que colocou no coração dele: você vai ter que se expor para todo mundo, que a sua fé é de Jesus. E olha que lindo, irmãos. Aquele homem ficou muito tempo no ordinário, anos e anos da sua vida no ordinário. Mas no ordinário ele prestava atenção naquilo que era ensinado. Olha isso aqui, irmãos, olha esse detalhe. Ele prestou atenção em todas as pregações e ministrações que aconteceram na sinagoga, mesmo que a sua vida nunca tenha sido impactada de forma poderosa. Ele estava prestando atenção. Mateus, por que você está falando isso? A Bíblia diz que quando ele vai ter com Jesus, antes de pedir, ele se inclina. Em algumas traduções diz que ele adora a Jesus. Adorou por quê, irmãos? Porque crente que ouve a palavra de Deus sabe que a adoração ela tem que preceder a oração, o pedido. Então nós vimos para o culto, nós estamos cantando louvores ao Senhor, estamos adorando ao Senhor, estamos nos inclinando ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos acreditando que lá do alto é que vem o nosso socorro, que é de Jesus que vem a resposta para as nossas orações, que nós vamos fazer um pedido e nós precisamos aquecer o coração de Deus com o nardo que sai da minha adoração e vai subir nas narinas do Senhor. Aleluia! Muitas vezes nós nos esquecemos de todos os exemplos que são pregados no Antigo Testamento. A Bíblia diz que quando Davi foi construir o templo para o Senhor, Deus não permitiu e mandou que seu filho Salomão construísse. Salomão não fez um templo de qualquer forma. Ele saiu escolhendo os melhores dos melhores dos melhores para poder fazer aquele templo. A Bíblia diz que um tal de Asaf passou décadas escrevendo uma composição, uma melodia para cantar no dia do Senhor.
Senhor, se dedicando para aquilo ali, para ministrar uma verdadeira adoração. O livro de Reis vai dizer que quando os trombeteiros começaram a tocar aquela canção e adorar o nome do Senhor, uma glória de Deus desceu naquele lugar, de forma que aqueles homens foram impactados por conta da glória do Senhor, e homens, mulheres e crianças não conseguiram ficar em pé e caíram ao chão adorando o nome santo do Senhor. Nós precisamos resgatar, irmão, essa essência de se inclinar e adorar a Deus. Não é uma adoração somente de um cântico, não, irmãos. É uma adoração que está renunciando à própria vontade, está renunciando os próprios pensamentos, está renunciando o meu coração. Deus, eu não quero o meu coração, eu não quero a minha mente, eu quero te adorar, eu quero te servir. Não é sobre mim agora, é sobre o quão grande é o Senhor e quão louvado tem que ser o seu nome. É forte isso, irmãos. Quando nós nos entramos na presença do Senhor, temos que nos dobrar. Os filisteus foram muito ousados, pegaram a arca da aliança, levaram para a casa do rei do deus Dagom, botaram de frente de uma estátua. No outro dia a estátua estava inclinada diante da presença do Senhor. Se até as pedras estão se inclinando diante do Senhor para adorar, nós precisamos continuar adorando a Deus. A estátua dobrou para adorar, mas os filisteus eram teimosos. Falou assim, não, negativo. Pegou a estátua e colocou de pé. No outro dia estava lá a estátua de novo, dobrada, louvando ao nome do Senhor, só que ela estava toda quebrada. Deixa eu te falar, se você não aprender a adorar enquanto você está inteiro, você vai aprender a adorar quando você estiver quebrado. Aleluias! Aleluias! Está lá Jairo inteiro, Jesus está ensinando, e ele não está adorando a Jesus, mas a filha dele morreu, Jairo se quebrou, e ele vai, Jesus, oh Jesus, deixa eu te adorar. Aleluias! Está lá Jesus, espere o demônio, Jairo continua em pezão, se achando bonitão, mas foi só a sua filha morrer que Jairo teve lá que disse, ó, oh Jesus, deixa eu te adorar. Aleluias! Eu vou falar porque eu tenho experiência, irmão. Eu tenho experiência, várias experiências. Toda vez na minha vida que eu preciso acessar alguma porta, é 3 horas da manhã que a porta se abre. Várias e várias vezes. 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã. Uma vez, eu era recém-convertido, foi a primeira experiência que eu tive dessa. O pastor me convidou para fazer uma visita a alguém que não era da fé, não era do evangelho. Aí no dia que marcou para ir não deu certo. E aí ele falou assim, ó, nós vamos na semana que vem. E eu botei no meu coração, meu Deus, me dá uma palavra para pregar lá, para falar alguma coisa. Um novo convertido de tudo, não sabia nada de nada. Sabe o que é nada de nada? Passei 7 dias, irmãos, 3 horas da manhã orando. Chegou na hora da visita, o pastor que me levou falou assim, Mateus, escolhe um texto e lê aqui nessa oportunidade. Era só para ler o texto, irmão. Na hora que eu li o texto, o abençoado que a gente estava fazendo a visita começou a chorar. Quando eu terminei, ele falou bem assim, eu botei no meu coração, se vocês viessem aqui e lessem esse texto, eu ia aceitar Jesus. Coisas impressionantes acontecem com o crente que entende que não está inteiro, que ele precisa se quebrar na adoração, principalmente 3 horas da manhã. O risco que Jairo estava correndo era muito real. Era proibido adorar homens, porque os 10 mandamentos diziam, somente a teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Quantas vezes Jairo ouviu essa mensagem, essa pregação? Quantas vezes? Milhares, centenas e centenas de milhares. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele está dizendo para toda aquela lei, somente a teu Deus adorarás, eis aqui o meu Deus, eu vou te adorar. E aí Jesus Cristo presta atenção naquilo que Jairo está fazendo, irmão. Olha que lindo, quando a gente se movimenta no mundo, sai do mundo ordinário, sai daquilo que é o normal, do comum, a gente se movimenta em direção àquilo que é especial, aquilo que é extraordinário, aquilo que o céu tem para nós, aquilo que só Jesus Cristo pode proporcionar. Jesus Cristo para a sua caminhada, dê uma olhada para Jairo. O que foi, Jairo?
minha filha está doente, em uma tradução. No outro livro, minha filha está morta em casa. Calma, Jairo, vou eu lá na sua casa. A sua filha não vai morrer não. Quando a gente se movimenta em direção ao espiritual, o espiritual se movimenta em direção a nós. Tiago diz o seguinte: achegasse-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós temos que deixar a vida comum e ordinária e migrar para o mundo espiritual, seja lá qual for o risco que nós estamos correndo. E Jesus fala: Jairo, fica tranquilo, está tudo no meu controle, eu vou lá na sua casa. E Jairo já se alegra. Eu imagino o seu coração, irmãos, arder. E quando ele está caminhando, de repente aparece a mulher do fluxo de sangue. Oh meu Deus, minha filha está morrendo lá em casa. Essa mulher apareceu aqui. Aí Jesus para abençoar ela. Vai que ele muda a rota aqui agora. O que Jairo faz? Jairo permanece pertinho de Jesus. Jairo não sai de perto de Jesus. Jesus está abençoando você, mas eu vou continuar perto de Jesus. Jesus está abençoando o Senhor, eu vou continuar perto de Jesus. Porque uma hora vai chegar a minha vez. Uma hora Jesus vai lá na minha casa. Uma hora Jesus vai ressuscitar a minha filha. Uma hora Jesus Cristo vai abrir essa porta. Aleluia. Hoje eu estou pregando aqui, irmãos, mas muitas vezes eu ficava sentado na nave da igreja olhando os pregadores pregando, e eu falando assim: um dia Deus vai me usar na pregação, um dia Deus vai me usar no louvor. Um dia chega a sua vez, irmão. Um dia essa porta, eu não gosto de pregar prosperidade não, mas a Bíblia fala sobre isso. Um dia vai chegar a sua vez de assinar lá o documento da posse no concurso. Um dia vai chegar a tua vez de abrir a tua empresa próspera, abençoada. Um dia vai chegar a tua vez de casar, de ter filho. Um dia vai chegar a tua vez. Não sai de perto de Jesus enquanto Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue. Não saia, continua adorando, continua perto de Jesus. Não se afasta, fica perto. Aleluias. E Jairo ficou pertinho. Eita glória, olha que coisa linda. No livro de Marcos e Lucas vai dizer o seguinte: que depois que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, ele está caminhando em direção à casa de Jairo. E aí os servos que não creem vêm correndo e falam: Jairo, precisa mais não, já morreu. Apesar das notícias ruins vindo sobre a tua vida, Jesus é a porta aberta e ela continua aberta apesar das notícias ruins. Não vai dar certo não, vai dar certo sim, porque Jesus é a porta que está aberta. Vai fechar? Não vai fechar não. Vai dar certo. Tá nas drogas? Não tá nas drogas não. Jesus Cristo vai libertar. Tá doente? Não tá doente não. Jesus Cristo vai curar. Jesus Cristo vai libertar. Aleluia. Eu tinha um primo, cresci com ele. Menino, presta atenção, vamos para a igreja. Menino, vamos para cá, vamos para ali, vamos para a igreja. Não quis não, entrou no mundo das drogas. E minha avó não saiu de perto de Jesus orando por esse abençoado. Essa semana o telefone dela toca: vó, me leva para uma clínica de recuperação, não aguento mais essa vida, eu quero voltar para Jesus. Continua orando. Jesus vai lá onde você não pode ir. Jesus faz o que você não pode fazer. Jesus continua sendo Deus. A notícia ruim vem. A notícia ruim vem. Jairo está sempre abrindo a porta para o normal. Foi ou não foi? A vida toda de Jairo abriu a porta para o normal. Não que o normal não seja bom, glória a Deus, tem coisa na vida, a vida é normal, ela é uma bênção. Mas a vida toda Jairo está batendo normal, nada de extraordinário acontece. Só que Jesus chegou na casa de Jairo. Aleluias. Eu imagino Jairo abrindo a porta: entra Jesus.
Jesus entra na sala de Jairo. Jairo vai caminhando. Entra aqui, Jesus, nesse quarto aqui, ó. A menina está aqui. Jesus vai entrando. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que na tua família, na tua vida, na tua casa sempre foi ordinário, você vai colocar a mão na maçaneta e vai dizer: eu vou abrir a porta para o extraordinário na minha casa, na minha vida, no meu casamento, no meu futuro, na minha igreja. Aleluias! A intercessão não é só oração, não, irmãos. A intercessão é pegar a maçaneta e abrir a porta, muitas vezes, do extraordinário. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, abrir a porta. Cabe a nós abrir a porta do extraordinário. É minha função, é sua função. Na minha vida o extraordinário não acontece. Está procurando abrir a porta para o extraordinário? Ou você já se contentou com o ordinário? Já se contentou com as coisas comuns? Já se contentou com a vida comum? Deus tem muito mais para você do que os seus olhos podem ver. Deus tem muito mais para você do que o seu coração pode desejar. Deus tem muito mais para você do que você é capaz de planejar. Eu não estou falando de dinheiro, não. Existem coisas muito maiores e superiores a dinheiro do que você pensa. Quanto mais velho vamos ficando, mais entendemos que a vida não é sobre poder aquisitivo ou sobre bênçãos financeiras. A vida é sobre pessoas. Pessoas. Eu sonhei com um casamento e uma filha. Deus já me deu 2. Muito mais do que um dia eu sonhei. Eu não fiquei triste não, eu fiquei feliz. Hoje em dia quando fala assim: tá grávida, vai sofrer. Não vai sofrer não, Jesus está no barco. Foi Jesus que profetizou. O dinheiro que eu não tenho Ele vai mandar. A escola que eu não consigo pagar Ele educa. Jesus está cuidando de tudo. Ontem eu estava na UPA e falando: não, meu Deus, deixa eu fazer um plano. É muito complicado esse negócio de ficar dependendo de saúde pública aqui em Águas Lindas. Ai, Jesus, tu é abestalhado mesmo. Tu tá ficando doente, tua filha tá doente, tua esposa tá doente. Então te aquieta, rapaz. Tô cuidando de tudo, tô cuidando de tudo, tô cuidando de tudo, tô cuidando de tudo. Aleluias! Tô terminando. Aí quando Jesus fala: calma, Jairo, a notícia é ruim, mas ela vai viver. Um cutuca do lado fala: coitado, é um abestado, a menina morreu, vai fazer o quê? Está morta. Estão rindo daquilo que Jesus Cristo ia fazer na vida de Jairo. Estão rindo daquilo que Jesus Cristo vai fazer na tua vida. Mas Jesus Cristo vai calar a boca da serpente. Aleluia. Eita Deus, falaram para mim assim: não vai durar 2 meses na igreja, estou aqui há 20 anos. Aleluias. Falaram que algumas coisas na vida não ia dar certo. Está dando certo para a honra e glória do Senhor. Falaram que eu não ia dar certo com essa moça, vem aqui. Falaram, tá eu aqui casado, irmão, fazendo um bom tempo já, com 2 filhos, casa, família. Ei, irmão, estão rindo de você, zombando de você, mas Deus já sabe todos os planos e projetos que Ele vai fazer e vai confirmar na tua vida. Aleluia, coloque-se de pé nessa noite. Deus me trouxe aqui para chamar a igreja para o extraordinário. Aleluias! Grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio. Grandes testemunhos serão contados aqui nessa tribuna. Grandes coisas você vai louvar a Deus dizendo: Deus fez, Deus fez, Deus faz e Deus vai fazer na tua vida. Cadê a equipe de louvor? Me ajuda aqui, meu povo. Aleluias! Mas como é que chega em Jesus para pedir o extraordinário? Como é que chega? Como é que chega? Na adoração. Nessa noite que eu não vou orar por você não. É você que vai bater na porta de Jesus na sua adoração. Canta uma música bem conhecida, por gentileza. Aleluias. É na adoração. Eita glória. Vai aquecendo a voz, vai aquecendo o coração. Hoje nós vamos entregar a Jesus um perfeito louvor. Nós vamos dizer: Jesus, até esse culto de hoje eu achei que eu estava em pé, mas eu descobri que o Senhor me quebrou e eu vou me inclinar diante do Senhor. Eu vou te buscar na madrugada, eu vou te buscar na minha casa. O Senhor vai entrar dentro da minha casa, naqueles lugares que eu não consigo acessar mais.
Aleluias.